Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. O Sol é o principal responsável pelo aquecimento e pela iluminação de nosso planeta e é absolutamente necessário para a existência de vida na Terra. É importante que você saiba que o Sol traz muitos benefícios ao ser humano, contribuindo para a sua saúde e bem-estar físico e psíquico. Os prejuízos que o Sol pode causar devem-se ao desconhecimento das pessoas, transformando-o em um agressor. Hoje, o Medical TV faz uma compilação com 14 experts que falam sobre os efeitos do Sol sobre a pele. Saiba como agir contra o câncer de pele, a neoplasia mais prevalente no ser humano. A pele representa o maior órgão do nosso organismo. E pela agressão dos raios ultravioletas do Sol, como uma das causas, e talvez a maior causa de câncer de pele, nós temos dentro deste órgão cerca de 25% de todos os cânceres presentes. No que concerne a proteção, isso é uma coisa importante. E o leigo, em geral, não leva isso tão a sério. Proteger contra os raios ultravioletas reduz claramente o risco de desenvolver o câncer de pele não melanoma, que é o baso celular e células escamosas, e recentemente foi demonstrado que o melanoma também é reduzido. Então a proteção contra os raios do sol é importante, com chapéu, com blusas de proteção ultravioleta e o protetor solar. Isso é principalmente aqui no sul do Brasil, onde pessoas de pele clara, olhos azuis, olhos verdes, que têm maior risco de ter melanoma, que é um câncer sério. A exposição ao sol ela deve ser feita desde o 14º dia de vida da criança, com o objetivo de evitar uma doença chamada raquitismo. E essa exposição ao sol ela deve ser feita antes das 11 horas da manhã, nesse horário novo, e depois das 5h30 da tarde. O horário bom do sol para a criança é até as 11 da manhã. Fora desse horário, além da perda excessiva de líquidos, tem toda aquela agressão à pele. O uso do protetor, muitas vezes, as pessoas acham que passando protetor tem que ficar descansado. Não, o protetor ele deve ser usado durante todo o dia na criança a partir do 6º mês de vida. E não há necessidade, na maioria das vezes, de usar um fator 60, fator 100. Fator 30 para a maioria das peles, claro que tem exceções, já é o suficiente. Mas o básico e o fundamental é se lembrar do horário de exposição ao sol. O pessoal que vai para a praia tem que saber disso. Tem que saber, por exemplo, que existem outros fatores que são agravantes que a gente não se dá conta. Como? Quando não tem sol, não tem sol, eu vou deixar a criança correr. O mormaço queima, o sol continua, os raios solares continuam sendo filtrados. Então isso não é uma condição de liberação da criança para ficar correndo e pulando. Lembrar assim que o guarda-sol, ele deve ser um guarda-sol de lona ou de tecido. Guarda-sol de plástico, de nylon, não protege nada, né? E lembrar também que os raios solares, eles refletem na água do mar e vêm para a areia. Então sempre é bom, principalmente nas crianças menores, botar uma proteção entre o mar e a criança, né? Botar as cadeiras que sentam para evitar, sempre que possível, um contato maior. A criança, para poder estar bem protegida, precisa de uma proteção, aquela branca, esbranquiçada, que é a característica do filtro físico. Todas as pessoas deveriam ir para a praia, no mínimo com filtro 30, morenas ou não morenas, porque pessoas negras também queimam e também mancham, que dirá as claras. A nossa intenção de educar um adulto é que ele eduque a criança.
porque a criança é o nosso alvo, ela precisa ter disciplina desde a infância. É assim que aprendemos a escovar os dentes. Então, o ideal sempre é que as crianças se disciplinem através dos pais. Então, a nossa entrada é através da família, através do pai e da mãe para chegar no filho. Hoje o mercado dispõe de um filtro solar muito interessante. É um filtro solar novo, é o único, acho que, do mercado, que tem fotoliase. O fotoliase, ele bloqueia o sol. Quem é que deve usar esse? Aqueles que já tiveram câncer de pele. As crianças ainda que não têm a idade ainda para usar os protetores solares, então tem a opção de usar essas camisetinhas e podem então usar, usufruir então e sair no parque com a mamãe. Pode usar, pode ir no mar, pode ir na piscina também, porque elas têm secagem rápida também. Os chapéus, então é uma linha que eles podem usar, então facilita bastante a mamãe colocar na sua criança. Até os 6 meses, nós contraindicamos a utilização de filtros solares químicos na pele das crianças, porque elas não têm os mecanismos adequados para receber aquele filtro solar, muitas vezes desencadeando alergias, dermatites de contato. Então, até os 6 meses, nós indicamos que as mães coloquem chapéu, a criança no carrinho e evitem 100% a exposição solar. A criança pode se expor um pouco de manhã cedinho, no final da tarde, com as roupas de proteção solar adequada. Vale a pena lembrar que hoje em dia existem roupas já com filtros solares no tecido, que ajuda muito, camisetas, roupões, chapéus, que ajudam muito a proteção desta criança. As camisetas normais, elas bloqueiam só 5% da radiação. A camiseta com fator de proteção, ela bloqueia 98% da radiação. Elas têm o fator de proteção ultravioleta 50, são regidas pelas normas australianas, então elas são testadas em laboratório. E esse laboratório, esses fios, na verdade, esse fio, ele é o dióxido de titânio que é produzido o tecido. Os produtos, então, com proteção solar, eles têm um preço acima dos outros produtos comuns, né? Mas é porque eles cobrem, eles têm esse diferencial de proteger mais, né, do sol, e tem as abas são diferentes, elas têm a aba maior do que o normal, então são opções então no mercado que também podem ser usados, chapéus com palha também. Agora nesse período do ano também que está chegando o verão, tem as opções dos guarda-sóis também, que também protegem do sol, então são opções bem bacanas também para essa proteção solar. Por que a criança é o nosso alvo? Porque o sol que vai da criança até a adolescência é o sol que vai modificar o DNA da célula, da pele. Então, se você disciplinar as crianças e os adolescentes a tomarem sol com filtro solar, boné, óculos, todas essas coisas que paramentam a gente para ir ao sol, vai melhorar a pele dele como adulto. Porque se a criança tiver uma queimadura, essa queimadura vai alterar o DNA da célula dela e ela vai ter mais tendência a câncer de pele, principalmente se tiver histórico na sua família. A partir dos 6 meses, a criança poderá utilizar o filtro solar químico, indicado para bebês, que são filtros especiais, e poderá ficar um pouco exposta ao sol antes das 10 ou após as 4 horas da tarde. Lembrem de não expor a criança nesse período entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, porque já está comprovado que o sol que uma criança pegar até os 10 anos de idade, ele fatalmente dará o câncer de pele na fase adulta, pois nós falamos do efeito cumulativo do sol na pele. O efeito cumulativo nada mais é do que aquele efeito que o sol fez numa célula há 10, 20, 30 anos atrás, e essa célula pode sofrer uma displasia na fase adulta e produzir o câncer de pele. Então o índice de câncer de pele aumentou muito nos últimos anos pelo fato das pessoas gostarem mais de se bronzear, pelo fato do bonito atualmente, culturalmente, é ser bronzeado. Também as pessoas que trabalham na construção civil, as pessoas que trabalham na agricultura e pessoas de natureza mais clara são pessoas com tendência a ter mais um câncer de pele pela exposição contínua ao sol. E atualmente a camada de ozônio, que é o filtro da Terra, está debilitada, está furada, literalmente, por causa da poluição
por causa dos altos índices de gases que danificam essa camada de ozônio. Então a radiação ela vem diretamente na pele da pessoa com pouca proteção. E no Rio Grande do Sul, esse buraco na camada de ozônio é comprovadamente maior que em outras áreas do Brasil. E no Rio Grande do Sul a pessoa é mais clara, então aqui na nossa região o índice de câncer de pele é uma coisa assustadora. Nós estamos numa região, que é o sul do Brasil, onde existe um problema grave da camada de ozônio e vemos o índice aumentando em relação a doenças de pele, principalmente em pessoas acima de 60 anos, que é o melanoma, outros tipos de doenças também, que são lesões benignas de pele, que são tumores basocelulares. Então, eu sempre oriento aos meus pacientes que tenham este cuidado, que façam uso de protetor solar, normalmente em torno de 30 a 50, que é o convencional para proteção e prevenção de doenças de pele relacionadas a tumores. A particularidade do câncer de pele é que ele ocorre tanto em homens quanto nas mulheres com índices mais ou menos equivalentes. Nós temos mais ou menos a expectativa anual no Brasil em torno de 3.000 casos para o grupo masculino e 3.000 casos para o grupo feminino. Isso são dados coletados pelo INCA, pelo Instituto Nacional do Câncer. A gente já sabe que 25 anos de sol em cima de uma pinta, a tendência dela de ser um melanoma no futuro aumenta muito. Assim como em manchas, a gente chama de velhice, mas a velhice é aos 90 anos. E as pessoas têm essas manchas aos 50, aquelas manchas marrons, que dá no dorso das mãos, que dá no rosto, chamado melanoses solares. Todas elas advêm do sol. A melanose solar da velhice, mas acontece que a velhice poderia ser aos 90. Mas como a gente deve ter pegado muito sol lá na nossa infância, sem proteção, elas vêm... A leitura do nosso corpo, ela lê como pele já envelhecida e manda às vezes aos 40 ou 50 anos. Quanto mais fotoenvelhecido, mais manchas a pessoa tem. E isso também não quer dizer que ela vai ter câncer de pele, é só para você ter uma conduta e olhar e manter assim o paciente sob controle. Normalmente as pessoas de pele clara ou com tendências familiares chegam a isto. A gente tem vários programas, este é um programa que ele tem a vantagem de a gente guardar a imagem do paciente para quando ele volta a uma consulta nova, você cruza as imagens. Providencia um laser se ela quer, por exemplo, se a paciente, apesar de muito manchada, não tem nenhuma no momento que possa causar problemas. Se ela quiser, ano que vem ela vem e faz um laser, um peeling, cauteriza, se já tem, porque elas também podem virar verrugas, como também pode virar câncer de pele, de qualidade menos perigosa, que é o carcinoma de sol, não é? Porém, também é um incômodo para a pessoa, ela pode prevenir tudo isso usando filtro solar. Então tem as opções também das luvas para os ciclistas ou para as pessoas também que dirigem o ano inteiro, que tem aquelas manchas também de envelhecimento ou de pegar muito sol, então tem as opções de luva, tem várias opções de cores também para as pessoas que querem usar, tem as opções de luvas mais longas também, todas elas têm a proteção solar. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. O Fátima Educação, através da faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia.
Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Medical TV, a vida e a medicina. É importante que você saiba que o sol traz muitos benefícios ao ser humano, contribuindo para a sua saúde e bem-estar físico e psíquico. Os prejuízos que o sol pode causar devem-se ao desconhecimento das pessoas, transformando-o em um agressor. Os produtos hoje, filtros solares, os fatores de proteção solar, antes de a gente começar a falar deles, é importante que a gente saiba sobre a radiação UVB e a radiação UVA. A radiação UVB é aquela que está na camada de ozônio no período das 10 às 16 horas, que é o período crítico do Sol, certo? Ela é que é responsável por causar aqueles vermelhidões na pele, deixar a pele vermelha, queimada. E a radiação UVA, ela é responsável pelo envelhecimento precoce, É aquela radiação que está na camada atmosférica no período do dia inteiro, Então é a mais danosa em questão de envelhecimento. O importante de saber se o filtro ele é fator de proteção UVA ou UVB é observar na embalagem, Então a gente tem uma embalagem que fornece o FPS, que é a proteção UVB, e se o filtro tem proteção UVA, é importante a gente observar que tem algumas opções de filtro que não tem estipulado o UVA. O que significa o UVA? É um fator de proteção que corresponde a 1/3 do FPS. Então, um exemplo, se esse filtro é FPS 50, o UVA dele tem que ser 1/3 do 50. Então, no mínimo aceitável para ele ter uma proteção UVA é 16, 17. Para não te causar danos de fotoenvelhecimento, é importante que ele tenha proteção UVA e UVB. Como escolher o filtro adequado para o seu tipo de pele? Então, nós temos uma gama muito grande de filtros solares que vão desde o filtro 15 até o filtro 100 de fator de proteção solar. Como escolher isso? Um filtro 15 seria para uma pele mais morena, uma pele que não tem necessidade de muita proteção solar. Nós indicamos geralmente um filtro 15 para peles muito resistentes e que se expõem muito pouco ao sol. Atualmente, o filtro mais indicado é o filtro 30. O filtro 30 existe desde filtro gel, indicado para peles mais oleosas, até filtros loções ou cremes para peles extremamente secas. Um filtro gel, ele tem basicamente água na sua fórmula e é um filtro que, quando aplicado sobre a pele, faz uma película. Ele deve ser reaplicado em média a cada 2 horas, pois ele fica menos tempo, existe uma absorção menor desse filtro sobre a pele, e toda vez que o paciente entrar na água de piscina ou mar. É indicado especificamente para peles muito oleosas, pacientes com acne, pacientes adolescentes e homens que não têm muita vontade de utilizar o filtro solar pelo efeito estético. Os filtros solares para peles mais secas e peles muito sensíveis que queimam com muita facilidade podem ir até o fator de proteção 100, dependendo daquilo que o paciente fica exposto ao sol. Então, os filtros solares com maior intensidade de fatores e em cremes geralmente são esbranquiçados. Quando a gente passa sobre a pele, eles vão fazer uma camada mais espessa de proteção. É importante lembrar que para um filtro adequar a pele e proteger, nós temos que fazer uma camada um pouco mais espessa. Não vale colocar uma camada fininha, que nem às vezes um tubo de protetor solar vai durar o verão, o ano inteiro, é sinal que a pessoa está usando pouco filtro na sua pele. E com o passar de alguns minutos, ele vai fazer a absorção e vai ficar transparente. Esse efeito esbranquiçado é um efeito que normalmente os pacientes não gostam em filtros com fator de proteção muito alto. Então, atualmente criaram-se os filtros com cor, que têm o mesmo efeito de proteção solar, porém, eles têm dentro um pigmento com essa cor de base, o efeito de proteção é o mesmo, não tem nenhum tipo de redução, e não fica aquele aspecto esbranquiçado que muitas vezes incomoda bastante as pessoas. Esses filtros todos devem ser adequados em relação ao tipo de pele, porque muitas vezes, com a nossa orientação de usar filtros muitas vezes durante o dia, reaplicar o produto, a pessoa que tem a pele muito oleosa pode formar a chamada acne tropical, que nada mais é do que a obstrução dos poros da pele por algum cosmético, um creme muito oleoso ou um filtro solar muito oleoso,
pode formar uma acne que pode ter pus, uma acne inflamatória que com o passar dos dias vai se agravando. Então, como prevenir? Usar o filtro solar adequado para a pele e remover esse filtro adequadamente à noite, utilizar loções adstringentes para limpeza da pele e utilizar produtos anti-acne que são indicados pelo dermatologista. O importante de observar num filtro é o FPS, o UVA e se ele é oil free. Para quem tem pele oleosa, não usa loção nem creme, usa o gel, creme ou só gel e procura aqueles que estejam descritos oil free, que eles não vão te deixar a pele com aquela impressão de brilhosa, né? Não comedogênico também é importante. Não comedogênico é o quê? É aquele filtro que não te causa acne, que não te dá cravos, certo? O filtro também tem que ser hipoalergênico para peles sensíveis. Quem tem pele muito sensível com reações alérgicas, o filtro não pode ter parabeno, que é um conservante bem comum de encontrar nos filtros. E ele tem que ser hipoalergênico, que tende a não causar reações alérgicas, né? Existe uma tabela que se faz de nível de proteção, né? Então o filtro 8, por exemplo, que é um filtro bem baixo, FPS, ele vai te proteger 87%. Né, da radiação solar. Um filtro 15, 92%. Um filtro 30 vai te proteger 96%. E do 30 para o 60, a proporcionalidade de porcentagem é pouca, é 98% do 60%. Então tu vai pensar assim, eu não vou gastar dinheiro comprando um 30, comprando um 60 do que eu poderia comprar um filtro 30, mas não é certo pensar dessa forma, porque pode ser que proporcionalmente o nível de proteção não seja alto, mas para pessoas que se expõem ao sol com muita intensidade, pessoas de pele clara, pessoas que têm manchas, grávidas, quem já tem histórico de câncer de pele, é muito importante se preocupar com o fator alto de proteção. Chegando o verão, todo mundo fica preocupado com a sua pele, o que é que eu vou usar, se eu vou bronzear, se eu vou proteger. Então eu recomendo o seguinte, hoje as farmácias estão lotadas de filtros solares. Tem para gente bem pobre, tem para gente mais ou menos, tem para gente que já foi ao dermatologista, tem para gente que não quer ir ao dermatologista. Minha indicação, jamais compre um menos que 30. Hoje é considerado filtro solar aquilo que está dentro do 30. E outra coisa, tem que ter antirradicais livres na fórmula, para ser um excelente filtro solar. Por quê? O sol, mesmo que você use um filtro, ele fabrica radicais livres. Então é preciso que dentro da formulação de um filtro solar, você tenha o antirradical livre. O que é? São a vitamina A, D e E. Ou até a C, né? Pode ser com A, C, D e E. Você está indo para a praia às 8 da manhã. Eu não vou passar o filtro às 8 porque a radiação começa às 10. Não, tem que usar filtro período integral que você estiver exposto. Por quê? A radiação UVB está naquele período crítico, né? De 10 às 16. Mas a radiação UVA, ela está o tempo todo na camada, o dia todo na camada atmosférica. Então é importante sempre que você sair de casa, 15 minutinhos, 30 antes, no mundo ideal, né? Seria você aplicar o filtro solar e depois reaplica ele a cada 2 horas. Se você estiver na rua, um pouco no sol, um pouco dentro de um prédio, um pouco no seu trabalho, o importante é sempre aplicar protetor, mas aí não precisa ser a cada 2 horas. O que tem acontecido agora é que a gente tem solicitado muitos exames para dosar a vitamina D. O que tem acontecido? É incrível, mas a vitamina D está baixa em todo mundo. É porque usa filtro solar. Não é só isso. O que aconteceu com todos nós? Estamos todos morando em apartamentos, saímos através da garagem, pegamos nosso auto, vamos para outra garagem, subimos o nosso trabalho e pegamos sol através de janelas, às vezes algumas até com filtro solar na janela, com filme, e aí não entra nada de coisa nenhuma, só o calor lá de fora. O que acontece é que não é só porque nós estamos usando filtro solar, é porque nós estamos tendo um outro jeito de viver. A falta de vitamina D pode dar osteoporose ou acentuar a sua osteoporose, se você tem tendências familiares, você ter ressecamento de boca, de pele, ter coceira pelo corpo, agravar algumas doenças internas. Então a gente tem muitos problemas com a falta de vitamina D, não vou enumerar todas porque são várias, eu estou te dizendo as mais importantes, e que isso precisa tomar um certo cuidado. É muito importante a dosagem da vitamina D3 sanguínea
para evitar o risco de osteoporose numa idade mais avançada. Então, nós indicamos que a partir já dos 30, 35 anos seja feita uma dosagem de vitamina D sanguínea para verificar se os níveis sanguíneos estão normais. Se estiverem, não existe necessidade de reposição. Caso contrário, nós indicamos uma reposição de 400 unidades diárias, que vai prevenir o aparecimento de osteoporose na terceira idade. É importantíssimo lembrar também que a osteoporose está relacionada à terapia de reposição hormonal e à ingestão de alimentos com cálcio e os cuidados que essa paciente deverá ter durante a sua vida, como exercícios físicos, porque já está comprovado que 15 minutos de sol durante 3 vezes por semana, ao ar livre, o paciente pode estar exposto fazendo algum tipo de atividade física, uma caminhada, é suficiente para a prevenção de osteoporose, quando pensarmos também na reposição hormonal e os outros cuidados como a ingestão de cálcio. Quem precisa de vitamina D, todos precisamos, o sol é essencial. 15 minutos, 3 vezes por semana, sem filtro solar, das 10 às 10h15, excelente, já faz sua vitamina D. Nós somos seres solares, então precisamos tomar sol. Só que com um pouquinho de disciplina, não assim se jogando um dia inteiro a nível de praia, não é? Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando teu médico a cuidar de ti.